Várias noites eu vi um garoto sempre atravessando de um lado para outro e ele olhando sempre para mim. Quando eu era garoto, eu tinha muitas visões de olhos abertos. Outra visão, eu acho que eu devia ter uns 9 anos, eu acho. Não lembro perfeitamente a idade, mas eu também, quando ia dormir, várias noites eu vi um garoto sempre atravessando de um lado para outro e ele olhando sempre para mim. E ele sempre passava olhando para mim, noite após noite, ia de um lado, às vezes voltava. Mas lembro também que a minha mãe sempre teve a mania de abrigar pessoas em casa, pessoas do convívio dela, amigas, não sei. Quando estava em situações difíceis de moradia, então a minha casa a gente tinha uma casa grande, mas uma casa pobre, né? Casa na época de taipa, mas ela era bem comprida. Então em casa só estava eu e minha mãe. Mas eu lembro que eu estava deitado ao lado da minha mãe e quando foi uma certa hora da noite, eu abri os olhos. A minha mãe dormia comigo, né? Quando eu abri os olhos, eu vi a minha mãe no fundo da casa, e de onde eu estava, a lembrança que eu tenho hoje, assim, em média, vamos supor que eram uns 15 metros de distância, a casa era muito comprida, e eu vi a minha mãe no fundo da casa, no escuro, mas lembro perfeitamente que ela estava vestida com um vestido longo que batia até a altura do calcanhar, e ele tinha uns detalhes, uns desenhos de lua e estrelas amarelos. E ela olhava para o fundo, ela estava como se fosse no centro de onde hoje eu acredito que ali era a cozinha. E ela olhava de um lado para outro da casa. Aquele movimento robótico. Ela olhava para um lado, olhava para o outro. Sempre repetindo aquele movimento. Aí eu olhando para ela assim, eu disse, o que a mamãe está fazendo ali? Eu lembro que eu pensei assim, achei estranho. Como a casa da gente era de taipa, como eu já falei em outro momento, no canto da casa não estava bem fechada. Ela tinha uma brechazinha, vamos dizer que de 15 centímetros, entre a parede e dava para ver o quintal. Mas era pequena, não passava uma pessoa, muito mal passava um gato. E ela olhava de um lado para o outro da casa, como que estava observando algo que eu também não tenho nem noção do que era aquilo ali. E aquilo me assustou, porque ela está fazendo ali em pé, naquele escuro, com aquele lenço na mão, uma roupa que eu nunca tinha visto ela vestida. Eu disse, mamãe, quando eu chamei ela respondeu do lado da outra cama aqui de frente, que era a cama que essa outra senhora que morava conosco dormia quando estava conosco. Como ela tinha viajado, a cama estava vazia. E ela fez, oi meu filho. Quando ela fez, oi meu filho, que eu olhei para ela, botei a mão na cama, ela também não estava. Olhei para aqui, ela estava aqui. Quando eu olhei para este ser que estava lá atrás com a aparência dela, esse ser, ele simplesmente flutuou no ar e fez assim aquele... Eu lembro que a parte onde em tese seria os pés, ele fez como que fosse um desenho, aquele gênio da lâmpada, né? Que nem um redemoinho. E ela simplesmente flutuou vertical, fez o movimento horizontal e passou por essa fresta, como se fosse um papel. Ela afinou a forma dela de um ser humano e fez aquele vulto tipo um desenho e passou por essa fresta.